Eu entendo, gente, que a posse do Lula ela é um momento de festa, é um momento de alegria para o povo brasileiro que derrotou o fascismo, é um momento realmente de comemoração, mas é um momento que, diante da ameaça do terrorismo bolsonarista, a gente não pode facilitar. O Lula deve ir, sim, de carro com toda a segurança. O Lula deve ir, sim, fazer a diplomação com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e essa diplomação dele, não só a diplomação, quer dizer, a passagem da faixa, deve acontecer em um ambiente fechado, onde as pessoas são revistadas antes de entrar, né? Aí alguma pessoa pode dizer, poxa, André, mas aí fica chato fazer dessa maneira, fica uma coisa assim, menos popular. Gente, a verdade é que o risco é real, o risco de um atentado já se manifestou com total clareza e a gente não pode facilitar. É muito importante que a posse do Lula aconteça com ampla e fortíssima segurança, para que não tenha nenhuma tragédia, né? A gente não vem aqui comentar nenhuma coisa trágica. E existem bolsonaristas claramente dispostos a realizar uma tragédia, a produzir uma tragédia, né, nesse momento. Eu quero falar com vocês também sobre a fuga do Bolsonaro aos Estados Unidos. E algum de vocês pode estar se perguntando, mas André, ele vai mesmo? Todas as reportagens estão dizendo que o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, ele vai fugir. O Bolsonaro vai sim fugir aos Estados Unidos. Tudo leva a crer que ele vai fazer isso. E alguns podem estar se perguntando, mas peraí, André, por que ele vai para os Estados Unidos e não para a Itália, onde ele tem parentes na Itália, onde ele seria acolhido pela extrema-direita italiana, não é? Por que ele não vai para a Itália e vai para os Estados Unidos, onde o presidente é o Biden? Tem gente estranhando isso e gente achando que o Biden vai entregar o Bolsonaro para o Tribunal Penal Internacional. Aí vale a pena explicar. O Bolsonaro não vai para a Itália porque a Itália, o governo italiano, tem relação automática com o Tribunal Penal Internacional há muito tempo. O que significa que Bolsonaro, que está sendo investigado de 5 crimes de genocídio, alguns relativos à pandemia, outros relativos aos índios, ele pode sim ser preso. E o Tribunal Penal Internacional pode pedir a extradição do Bolsonaro e a Itália, muito provavelmente, entregaria o Bolsonaro, mesmo com a presença da extrema-direita lá, por causa dessa relação que o governo italiano tem com o Tribunal Penal Internacional. Já os Estados Unidos não têm essa relação. Os Estados Unidos nem reconhecem o Tribunal Penal Internacional. Por que não reconhece? Porque os Estados Unidos, vamos lembrar, os Estados Unidos têm um histórico de crimes. Ele próprio, os Estados Unidos, crimes internacionais. Vamos lembrar que os Estados Unidos colocou scooter na Dilma. Vamos lembrar que o Pentágono, e aí o caso do Edward Snowden mostra isso, né? Estava realizando escutas ilegais em praticamente todo mundo. Então, é meio que óbvio, não é meio que óbvio, que os Estados Unidos teria muitos motivos para não aceitar o Tribunal Penal Internacional, tendo em vista que esse tribunal ele ameaça o funcionamento da inteligência americana, dos departamentos de inteligência, CIA, o Pentágono, entre outros. E por causa disso, existe uma chance de que o Biden teria receio de cooperar com o Tribunal Penal Internacional, mesmo em um caso que ele tem nenhuma simpatia pela pessoa em questão, que é o Bolsonaro. Porque isso abriria o que, em âmbito jurídico, né, advogados, né, o Tássio Denk, o Bruno Cidadão Silvestre e futuramente o Carlito, né, está estudando aí direito também, poderiam explicar isso melhor, mas isso abriria um precedente. Ou seja, se os Estados Unidos colaborassem com a investigação do Tribunal Penal Internacional, no caso do Bolsonaro, o Tribunal Penal Internacional poderia dizer, beleza, agora formou-se um precedente, vocês vão colaborar em outras investigações. Se os Estados Unidos dissessem que não, a tensão internacional aumentaria. Então, é possível que os Estados Unidos, mesmo com Biden como presidente, não tenham nenhuma simpatia pelo Bolsonaro,
é possível que os Estados Unidos tenham cautela em colaborar com o Tribunal Penal Internacional. E essa seria uma das razões para o Bolsonaro ir para os Estados Unidos. Mas existem outras. A outra razão é que ele recebeu um convite do Trump. E o Trump é o seu grande aliado aqui na América, né? No continente americano. Um outro motivo é que ele tenta fugir não apenas das acusações do Tribunal Penal Internacional, mas das acusações que pairam sobre ele no Brasil. E ele quer dificultar esses processos. Dizer que não foi intimado, que não está no país. Então ele quer dificultar toda a investigação policial e todas as investigações que recaem sobre ele, sobre o Bolsonaro. Então ele está indo aos Estados Unidos, ele está literalmente fugindo dos tribunais, fugindo da justiça, né? Um comportamento covarde e bem típico do Bolsonaro, né? Algo que nós meio que já esperávamos que seria assim, né? Que seria dessa maneira, né? Que ele iria embora. E também tem outros fatores, ele não quer entregar a faixa para o Lula, né? Ele não quer estar aqui quando o Lula estiver assumindo. Tem até uma fake news bolsonarista que eu já fiquei sabendo, que os bolsonaristas estão compartilhando nos grupos de WhatsApp. Eu cheguei a receber de um bolsonarista que conhecido meu, né, que mandou para mim, isso aqui é verdade, quase que eu digo para ele saia desses grupos, mas eu pensei bem e disse, não, fique nesses grupos e mande para mim esse tipo de coisa, porque você acaba sendo infiltrado para mim, eu acabo sabendo dessas coisas, né? Mas ele genuinamente perguntou se era verdade o quê? Um golpe militar. Tem um áudio, né, de gente dizendo que conversaram com a junta militar e que o Bolsonaro está saindo do país para que a junta militar tome o poder, né? Isso aí claramente é fake news bolsonarista. É claro que num país como o Brasil a gente sempre fica com um pé atrás com relação a essas coisas, porque o histórico de golpes do país não deixa a gente fazer aquela afirmação assim fortíssima, né? Que não vai ter golpe, mas a princípio tudo leva a crer sim um golpe falso, é um fake golpe. Né? Nós tivemos o bolsonarismo popularizando tantos fakes que nós tivemos o cacique, índio cacique fake, né? Porque aquele índio que foi preso, ele não é cacique no lugar que ele diz que é cacique. Então temos o índio cacique fake, temos o orçamento fake, porque o orçamento que o Bolsonaro mandou em 2022 para 2023 não tinha previsão de pagamento do Auxílio Brasil em R$600, então orçamento fake. E temos agora, né, compartilhado pelos bolsonaristas nas redes sociais, o golpe fake, quer dizer, ele simulando a existência de um golpe que não existe, né, que não há. Então, enfim, isso é absolutamente lamentável que nós estamos vivendo, mas precisa ser noticiado.